O papo de hoje é sobre liberdade. Parece um conceito tão simples, liberdade, e você pode pensar, eu sou livre. Eu não estou encarcerado, eu não estou confinado em nenhum espaço, eu tenho o meu direito de ir e vir, eu realizo as minhas ações com plenitude. Só que liberdade vai além disso. Nós podemos ser livres fisicamente, mas muitas vezes nós não somos livres aqui e aqui. Liberdade é um conceito tão não compreendido às vezes, porque liberdade vai além do conceito físico e muitas vezes até mesmo o conceito mental e não material que a gente assume. Liberdade é você não ter mais pensamentos que te botem para baixo, você ser livre e leve com a aceitação como as coisas são, você não ser prisioneiro dos seus desejos, dos seus anseios, das suas ambições, das suas vontades em si. Nós todos achamos que somos livres. Mas não. A liberdade é algo que é custosa a se adquirir. A liberdade realmente tem um preço. E o preço é você estar sempre consciente das suas ações, o preço é você estar sempre avaliando as suas ações, se questionando, se policiando, se ajeitando, consertando aquelas ações que você considera não certas, né? Possam ter pesado no seu ser. Liberdade para algumas pessoas pode ser algo até mesmo ilusório, porque estar liberto é não se render aos seus desejos, é não se render às suas vontades, é ter consciência daquilo que te prende de verdade. E segundo Epiteto, a liberdade é mais do que um estado legal, é um estado de espírito que a gente tem que continuar sempre buscando por. Nenhum homem que é livre em sua vontade é escravizado. E é com tanta facilidade que a gente entrega a nossa mente a pessoas e situações que a gente nem percebe. Se nós estamos mal, se alguma coisa nos afetou, se alguém nos afetou, é porque nós permitimos essa pessoa ou essa situação nos deixar afetar. Se nós não permitimos, então, logo, essa coisa ou essa pessoa ou essa situação não te afetaria. Nós só devemos nos preocupar com aquilo que nós podemos afetar, que nós podemos mudar, que nós temos controle sobre. E o que nós temos controle sobre? As nossas ações, nossos pensamentos e a nossa índole. Sim, você vai errar, eu vou errar, mas o importante é nós avaliarmos essas situações, entendermos o porquê que nós fizemos isso, nos perdoarmos e tentarmos não errar mais, não cometer esse erro novamente. E por outro lado, nós devemos ser alheios às coisas que nós não controlamos. E eu digo isso tentando absorver essas palavras que eu estou dizendo aqui na frente. Eu entendo que não é fácil. Não é fácil nós não sermos escravos dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das situações que nos rodeiam. Não é nem um pouco fácil. Nós temos desejos, nós temos vontades e nem sempre são os certos, nem sempre são os corretos e nós nos deixamos machucar. Nós precisamos analisar essas situações e buscar mudar. Porque se a gente continua errando, é uma escolha nossa. Errar uma vez faz parte. Nós todos aqui estamos vivendo pela primeira vez na vida. Mas se a gente continua errando, se a gente continua culpando os outros, se a gente continua deixando que as coisas nos afetem e sempre culpando o outro por isso, aí você não está olhando para você e tendo uma reflexão sobre o que está acontecendo. As nossas opiniões determinam a realidade que nós experienciamos. E realmente o mundo não é justo, o mundo muitas vezes é cruel. Essa vai ser a realidade que a gente experiencia. Mas se a gente tenta enxergar o copo um pouco mais cheio, as coisas um pouco mais coloridas, aproveitar o que a gente ainda tem, aproveitar o sol, aproveitar o ar, aproveitar a liberdade física e aproveitar as pessoas ao nosso redor, talvez as coisas fiquem um pouco mais leves, as preocupações fiquem menores, as culpas diminuam e o aprendizado venha. E como nós podemos alcançar essa liberdade? A liberdade é um trabalho individual. Nós vivemos em coletivo e a liberdade é algo solitário. A maior parte do tempo nós somos reféns da mente. Nós somos reféns de pensamentos negativos, nós alimentamos esses pensamentos negativos e damos importância a esses pensamentos negativos. Uma felicidade e uma tristeza durante o seu dia têm a mesma duração. 60 segundos ainda são 60 segundos. Mas muitas vezes nós escolhemos dar atenção para os 60 segundos negativos e não dos 60 segundos positivos que tivemos no nosso dia. E em retrospecto, quando a gente
para refletir sobre o dia e pensar, nós damos uma extensão a esses 60 segundos negativos. Nós o tornamos em 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai, horas ao dia. E nós deixamos aqueles 60 segundos de felicidade lá longe, como se nunca tivesse existido. E cabe a nós fazer essa inversão de papel, fazer essa inversão de pensamento e melhorar, para que esses anseios, para que nós não sejamos reféns e escravos da nossa mente. A liberdade também é equilíbrio. E a gente sempre está andando nessa corda bamba. A liberdade é ser moralmente correto com o outro e moralmente correto com você. Não trair os seus princípios, não se ferir, mas também se acolher, entender e se perdoar. Nós preservamos o sofrimento, nós somos escravos do sofrimento. Nós somos reféns do sofrimento e acabamos sofrendo sem propósito, sofrendo por sofrer, sofrendo porque é algo cômodo, é algo conhecido. E segundo Musônio, você pode sofrer, só que o sofrimento precisa ter um propósito, porque já que vamos sofrer, essa é uma certeza da vida, que soframos, mas no final nós precisamos aprender algo. Musônio dá o exemplo de que nós nos colocamos em situações de sofrência. Nós nos esforçamos a sofrer e depois reclamamos dessas situações. Então, ao invés de nós nos esforçarmos a sempre perseguir mais e ter mais e ter mais e sempre sermos escravos desse desejo de ter mais dinheiro, nós nos contentarmos com uma vida mais simples, com uma vida onde nós vivamos bem com pouco, ao invés de nós nos esforçarmos para tentar encontrar maneiras de machucar aquela pessoa que nos machucou. Talvez nós devêssemos parar e refletir sobre como nós podemos tentar não machucar o outro e até mesmo não invejar os que têm algo que nós não temos. Ao invés de se esforçar para tentar seduzir alguém que já é compromissado, a gente precisa se esforçar, na verdade, para controlar os nossos desejos. E ao invés de nós sermos aquelas pessoas bajuladoras, aquelas pessoas que tentam agradar os outros a todo custo, talvez nós devêssemos deixar que algumas pessoas saiam das nossas vidas para que as de verdade fiquem e os amigos verdadeiros se mostrem. Nós precisamos entender e abrir mão de alguns sofrimentos que nós mesmos nos colocamos para sofrer com propósito e deixarmos de ser escravos dessas situações.